Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Pedro Brito, do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da PUC Minas. Eu estou aqui gravando, transmitindo esse vídeo para que a gente possa ter aí a divulgação do material que seria dado na aula de hoje, da disciplina de corrosão, hoje, 18 de março. E essa aula não está sendo dada presencialmente porque até pelo menos dia 31 de março a universidade vai estar operando aí num regime letivo remoto. A motivação para isso, vocês sabem, é a questão de nós evitarmos aí reuniões de várias pessoas e movimentar de modo desnecessário para que de uma forma a gente consiga conter aí a proliferação do coronavírus. Né? Nesse momento é importante a gente ter uma postura aí de cooperação, de uma postura solidária, porque embora a turma aí, vocês são, né, mais jovens, mais saudáveis e tudo, a gente sabe que o ficando mais quieto, mais em casa, a gente evita que o vírus se propague e aí isso pode ajudar depois numa possível sobrecarga no sistema de saúde e ajudar as pessoas que talvez, né, vão precisar de mais cuidado se forem infectadas. Né? Então é cada um fazendo sua parte aí e da parte dos professores, a gente está fazendo o possível para que o material chegue até vocês de maneira tranquila e sem atropelo, para que o semestre também consiga ocorrer dentro de uma situação mínima ou até boa. Né? Bom, então é o seguinte, o que seria dado na aula de hoje, do 18 de março, eu vou passar em dois vídeos. Nesse primeiro, a gente vai fazer o seguinte, bom, na aula passada, nós começamos o curso, né, falando um pouco sobre o que é a pós-graduação em estricto senso, o que é curso de mestrado, doutorado, algumas coisas regimentais, tipo prazo de qualificação, defesa final, etc. Falando um pouco também sobre a importância da gente estudar seriamente, de ler muito, ter muito leitura de artigo, para que a gente possa fazer com que os nossos trabalhos sejam trabalhos bons, relevantes, atuais, etc. Falando um pouco sobre isso. Falamos também da disciplina de corrosão, apresentamos a bibliografia que vai ser usada, ele vai usar principalmente artigos científicos que estão indicando ao longo do semestre. Esse livro aqui, ó, que é o Introduction to Corrosion Science, de um professor americano, que é o McAfee. É um livro relativamente recente, mas muito bom. E está bem dentro da proposta da disciplina. Aí, na aula passada, a gente começou a falar sobre corrosão, falando da importância do assunto da corrosão, falamos sobre alguns princípios lá básicos da química que a gente tem que rever para que a gente possa ter um entendimento mais completo aí do assunto. E para revisar esses conceitos, ou para, né, já começar a estudar, ficaram 4 exercícios do livro para fazer e um quinto exercício que eu passei para vocês lerem um artigo lá, um artigo revisão, um artigo mais simples, mas que já contém aí a aplicação de alguns conceitos que a gente viu na aula. Vou passar aqui a solução desses 4 exercícios que são do livro e vou só reforçar a ideia de vocês pegarem um artigo para lerem lá e praticarem, né? Estudarem. Então, vamos lá, os 4 exercícios, coisa simples, tá pessoal? Então, primeira coisa aqui, ó, o número 1. Então, a corrosão do cobre ocorre em água de acordo com a seguinte reação. Tá dado aí 2 cobre mais O2 mais 2H2O, gerando 2CO2 mais 2 mais 4H-. Aí você pede no item A para escrever as reações, as semi-reações aromáticas. Então a reação que está dada aí é uma reação eletroquímica completa. A gente quer separar em 2 semi-reações, aí é só ver dessa reação completa a reação que envolve geração de elétrons, né? Então, seria basicamente a dissolução de cobre. E o que sobrar, vamos dizer assim, ou ah, as demais substâncias e elementos envolvidos na reação, vão ser separados numa segunda reação que consome elétrons, que é a catódica. Aí, a água mais O2 mais 4 elétrons gerando 4H-. Que é a reação catódica típica que ocorre quando nós não temos a presença de íons H+, na solução, ou em soluções básicas e neutras. Uma das possíveis reações que pode acontecer em soluções básicas ou neutras. Pronto. Aí, item B.
se a concentração de CO2 for de 0,00 mols por litro, então esse I maiúsculo é mol por litro, e o pH da solução for 9, é possível que haja precipitação do hidróxido de cobre. Então é o seguinte, para saber isso aí, a gente tem que lançar a mão do conceito de produto de solubilidade, que está na página 22 do livro aqui. E aí, o que se faz basicamente? A gente calcula o produto de solubilidade, o potencial de solubilidade para a reação que foi dado, né? E aí, nos termos da reação, seria esse aqui, ó, a concentração em mols por litro de íons de cobre vezes a concentração de OH- a segunda potência, e a gente compara o valor da questão com o valor tabelado para o composto, que foi dado aí, que é de 2,2 10 menos 20. Se o valor que nós encontrarmos for maior que o valor dado, tabelado, então haverá precipitação. Então, bom, o que tem que fazer aqui? Foi dado no CO2+, então o que falta achar aqui é a concentração de OH-, que a gente pode achar pelo pH. Então, o pH é menos log da concentração em mols por litro de íons de hidrogênio, que é 9, então a concentração de H+ é 9. E como aí o potencial de ionização da solução, que é o produto das concentrações de H+ e OH- em mols por litro, tem 10 - 14, então pronto. Jogando aí o valor da equação de cima, a gente acha lá que a concentração do hidroxila é 10 - 5 mols por litro. Aí jogando a equação do KSP, vai estar 10 - 13, que é muito maior que 2,2 menos 20, então pronto. Haverá sim a precipitação do hidróxido de cobre. E a terceira questão, o terceiro item, né? É o seguinte, ó, se a reação do item B estiver em equilíbrio, qual efeito a gente vai ter aí com a diminuição do pH? Então é o seguinte, ó, se o pH cai, então a concentração de H+ vai subir, a concentração de OH- vai descer, e esse produto KSP, tá vendo? Ele vai também ter sua reduzida. Se o valor desse potencial de solubilidade vier a ser menor que 2,20, então não vai ter mais precipitação. Da maneira como foi escrita a reação aqui, ó, a gente vai falar então que o equilíbrio se desloca para a esquerda, ou a gente vai ter a formação desses compostos aqui. Só isso. A segunda questão que ficou é a seguinte, ó, a perda de máxima de alumínio em solução de ácido clorídrico foi avaliada em 0,25 gramas por centímetro quadrado, após um período de 8 horas. Qual a densidade da corrente anódica correspondente em mA por centímetro quadrado, considerando que a semi-reação anódica é essa aí, ó, alumínio gerando alumínio 3+, mais 3 elétrons. Tem muita integração. Então, o certo é colocar o maisinho do íon ali depois, né? Mas, fui meio nas pressas aqui, então, e dá uma peça atômica. Então é o seguinte, a gente vai aplicar a lei de Faraday, a gente usa na eletroquímica, que é o seguinte, ó, tem esse W maiúsculo, que é o W é a peso de massa em gramas, o I é a corrente em ampere, T é o tempo em segundos, o A é o peso atômico do elemento que está dissolvendo aqui, no caso o alumínio, que é 26,98 gramas por mol. O N é a quantidade de cargas elementares transferidas por mol de metal dissolvido, 3, né? Então 3 elétrons aqui para cada mol de metal que atravessa a interface entre a solução. E F é a constante de Faraday, que é 96.500 coulombs. Aqui, pessoal, tem um detalhezinho que é o seguinte: o que foi dado aqui não foi exatamente a corrente, aliás, o que foi dado aqui não foi exatamente a massa perdida, mas foi a massa por área que foi perdida. E convencionalmente, a gente vai sempre ter aí a massa perdida vai estar em maiúsculo, que é o W maiúsculo, e a densidade de a massa por área vai ser sempre minúscula. Mesma coisa para a corrente. Então, a corrente que aparece na equação de Faraday, está lá aí o I maiúsculo. Se a gente tratar de densidade de corrente, como você pede no exercício aí, ó, tantos ampere por área, então vai ser um Izinho minúsculo. Vai ser essa convenção aqui. Por enquanto, a gente não viu aí nada a respeito de como que a gente mediria uma corrente anódica. Né? Vamos só aceitar que existe isso.
E vamos só aceitar o seguinte, ó, que se um processo envolve a geração de elétrons, então que de alguma forma isso está associado a uma corrente elétrica que a gente mediria, que é esse I aí. Pronto, então, só isolar aqui, né? E aí, fazer a continha, vai jogar que a densidade de corrente é de 93,1 mA por centímetro quadrado. Ok? Na terceira questão, então, um galpão vai ser construído em uma região industrial no litoral. O telhado do galpão vai ser construído a partir de placas de aço galvanizado, que é aço revestido por zinco, e a atmosfera do local contém partículas de SO2 e sal. Quando o vapor d'água condensa na superfície do telhado, se forma um eletrólito, uma camada fina de eletrólito, que pode levar à corrosão do zinco, de acordo com a reação que foi dada aí. Supondo-se que foi possível reproduzir no laboratório a atmosfera que leva à corrosão do telhado de zinco, e que isso tenha sido feito, e que nós tenhamos medido uma corrente de corrosão de 0,50 microampere por centímetro quadrado, se pergunta aí qual que deve ser a espessura da camada de zinco no aço galvanizado para que o telhado tenha uma vida de 20 anos, e dá lá as características físicas do zinco. Então é o seguinte, ó, a gente vai pegar a lei de Faraday e estimando nela um tempo de 20 anos, que é o tempo dado aí para a vida do telhado. Então, a perda de massa que a gente vai ter em 20 anos de exposição do zinco nessa atmosfera, nessas condições que dão uma corrente de meio microampere por centímetro quadrado, é o seguinte, ó, então, só lembrando, né, então, como a gente está entrando aqui com uma densidade de corrente, a gente vai sair com uma perda de massa por área, né? Então, meio microampere por centímetro quadrado, vezes 20 anos, vezes tantos dias, vezes 24 horas, vezes 300 segundos por hora, vezes a massa molar do zinco, né? Dividido por 2 elétrons gerados na reação aí, vezes a constante de Faraday, vai dar uma perda de massa de 0,107 gramas por centímetro quadrado. Se nós queremos saber a espessura mínima, a gente tem que saber qual que vai ser a penetração dessa corrosão na camada de zinco. E a penetração ela pode ser obtida da perda de massa simplesmente dividindo esse valor da perda de massa pela densidade do metal. Então, esse 0,107 gramas por centímetro quadrado dividido pela densidade do zinco vai dar aí o valor de 1,497 centímetros, ou, para ficar igual o livro coloca lá, 5,89 milipolegadas. Só isso também. O 4 é que tem um pouquinho mais de uma coisinha aqui, mas é o seguinte, ó. Então, dá lá. Na corrosão atmosférica do alumínio, ele vai supor que acontece a seguinte reação catódica. O2 mais 2H2O mais 4 elétrons, gerando 4OH-. E que essa reação ela ocorreu por um período de 48 horas, ao longo do qual se acompanhou o processo e se verificou que a corrente de corrosão, ou a densidade de corrente de corrosão, a densidade de corrente dessa reação era de 25 microampere por centímetro quadrado. Nem falamos ainda no curso do que é corrente de corrosão, nada disso, né? Só falamos, então... bom, e que esse processo catódico acontecia num eletrólito fino, que se condensou aí, supostamente na superfície do alumínio, com uma espessura de 165 microns. Aí pergunta lá, qual que fica sendo o pH dessa camada de eletrólito depois dessas 48 horas, se a sua área total era 2 cm². E é o seguinte, se o pH era 7 inicialmente, vai ter o que o pH final vai provocar em relação à taxa de corrosão inicial. Então tá. Então qual que é a ideia aqui? Ó? Quando aumenta a concentração de OH- no eletrólito, o pH deve aumentar com o tempo, porque vai aumentar a concentração de hidroxila, então tem que cair a concentração de H+, é isso? Sendo o pH menos o log da concentração de H+, então eu vou ter essa relação aí. Então tá, então a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, nós temos que estimar qual que é o volume do eletrólito, qual é a ideia aqui então? A gente vai ter uma certa perda, já tem um certo enriquecimento de eletrólito com OH-,
Então essa reação aí, transcorrendo por 48 horas, como transcorreu, vai gerar uma certa massa de OH-. Essa massa vai estar dissolvida, vai estar dispersa na solução com um certo volume. Então, basicamente, bom, e é o seguinte, ó, se nós sabemos qual que é a concentração de OH- que fica na solução, então a gente volta, né, com o líquido do cadáver, acha a concentração de H+, e acha que é o pH. Primeira coisa, e acha o pH. Acha qual que é? Acha o pH. Então, o volume do eletrólito vai ser, bom, como tudo aqui é em mols por litro, né, então vai ser conveniente já calcular o volume em litros ou em decímetros cúbicos. Então, em decímetros cúbicos, eu vou pegar aqui, ó, 165 microns ficam sendo 165 vezes menos 5 e 2 centímetros quadrados fica sendo 0,02 decímetros quadrados. Esse produto daí um volume de 3,3 10 a menos 5 litros. Então, para a gente ver, ó, já tinha um pH inicial de 7. Eu vou ter um processo de geração de hidroxilol, então vai aumentar a concentração em relação ao valor inicial, já tinha. Vamos ver quanto que tinha inicialmente de hidroxilol. Então a massa M de hidroxila presente bom, se a concentração, se pegar esse hora 7, então a concentração de OH- é 10 menos 7, né, mols por litro, e a massa então vai ser, o par hidroxila tem uma massa molar de 17 gramas por mol, então eu vou ter 17 gramas por mol vezes essa concentração por dissolução. Então vai dar aí 561 10 menos 11 gramas, que é quase nada. Nem preciso tão se preocupar com isso a princípio. Então a massa no eletrólito vai ser basicamente aquela que é formada pelo processo catódico, e essa massa pode ser encontrada pela aplicação da lei de Faraday. Então, o que nós temos aqui? Ó, a, 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 a ganho de massa de ET aqui vai ser a corrente, então 25 10 menos 6 microampere por centímetro quadrado. Aí, como são 2 centímetros de área, então fica 2 multiplicado por fora, vezes 2 dias, vezes 48 horas, vezes 25 segundos, vezes 4 vezes 17, que é o quê? Bom, são 4 mols, né, de OH-, então são 4 vezes 6 mais 1 de massa. Né? E aqui tem a constante de Faraday e são 4 também elétrons gerados. Então eu vou ter aqui uma massa total de OH-, que é criado no eletrólito pela reação catódica, que é aí, ó, 1,52 a menos 3 gramas. Esse valor em mols por litro nos dá aqui o seguinte, ó, eu vou dividir pelo volume do eletrólito, vou dividir pela massa molar do OH-, vou ter lá uma concentração de 2,71 mols por litro. E aí, pelo potencial de ionização, a gente tem aí que a concentração de H+, vai ser 3,69 vezes menos 15 mols por litro, faltou aqui umidade, né? E o pH final vai ser isso aí, ó, 14,43. A respeito da pergunta que foi colocada lá, se o pH vai aumentar, aliás, se a corrosão vai aumentar ou não. Então, assim, com pH 7, nós temos aqui essa condição de taxa de corrosão aqui expressa em perda de massa por área por dia, né? Bem baixa, tá vendo? E passando para um pH de 14 ou um pouquinho mais, né? A gente tem uma taxa de corrosão muito maior, né? Que é várias ordens de grandeza superior a que tinha antes. Então a taxa de corrosão vai aumentar muito com essa elevação do pH da solução. E esses foram os 4 que ficaram para trás. Só lembrando aqui então, qual que é o exercício? Para achar esse artigo aí, ó, Corrosion of Carbon Steel Pipes and Tanks by Concentrated Sulfuric Acid Review, de 2012. Vocês podem achar esse artigo, por nome já acha, né? Entre no acadêmico, no Scopus. É bom que vocês já estão treinando aí as ferramentas de busca dos que a gente usa para achar artigo. Caso vocês venham acessar isso aí de casa, então entrem no site da biblioteca da PUC para ver como que é o procedimento para acessar as bases de dados para baixar artigo. E
E aí um artigo não é complicado, é um artigo mais informativo, tá? E aí, vamos achar o artigo e responder essas três questões. Escrever a semi-reação anótica católica para a corrosão de um ácido carbônico em aço sulfúrico, calcular a densidade da corrente de corrosão em miliampere por centímetro quadrado do ácido carbônico nesses dois ambientes, usando os dados da tabela 4 do artigo, e explicar aí qual os dois meios, 93,5% ou 90% de ácido sulfúrico é o mais agressivo para o ácido carbônico e por quê. Ok, pessoal? Então é isso. Tentem fazer tentem responder essas três perguntas que ficaram em aberto. Me mandem por e-mail depois, aí eu mando mensagem para vocês os dados para isso, as respostas que encontraram, para a gente ter uma troca de ideia, beleza? Obrigado, até a próxima aula.